Pessoal, espero que todos estejam bem. Eu vou falar um pouquinho a respeito dos tipos de atividades recreativas. Esse conteúdo é da nossa semana 3. E vou falar um pouquinho desse conteúdo, dando continuidade ao conteúdo da semana 2, certo? Bem, o que eu quero explicar para vocês? Eu coloquei os 3 conteúdos que são abordados na semana 3, todos no mesmo slide, né? No mesmo arquivo, né? Então, provavelmente, eu não vou conseguir falar de todos aqui, mas eu vou falar um pouquinho a respeito, principalmente da parte introdutória, que fala mais dos tipos de atividades recreativas, né? E caso vocês tenham dúvida, né, ou queiram, né, que eu grave a aula para falar um pouquinho dos outros temas, dos outros tópicos, depois vocês podem entrar em contato comigo, né, que aí eu faço a aula, eu gravo sem problemas, tá? Eu acredito que fica mais fácil com vídeos mais curtos, né? Eu sei da dificuldade, às vezes, que é sentar para ver todos os vídeos, né? Então, acredito que vídeos mais curtos prendem melhor a atenção do aluno, né? Ele consegue entender, compreender melhor do que vídeos muito longos. Então, às vezes, se ficar aqui faltando alguma coisa, né? Eu vou falar um pouquinho mais desse tema inicial, mas se precisar, se necessitar de que haja, né, a necessidade de gravar outros vídeos sobre as outras 2 temáticas, eu estou à disposição, é só vocês entrarem em contato, que eu disponibilizo, né, me organizo aqui, ok? Então, vamos começar aqui, falar um pouquinho dos tipos de atividades recreativas? Bem, pessoal, vou ampliar aqui, para facilitar a visualização. Então, os tipos de atividades recreativas. Aqui, né, o que a gente vai falar? Né? Quando a gente fala das atividades recreativas, a gente tem que pensar no objetivo dela, né? As atividades recreativas são ações que vão ser realizadas e ela tem aquele objetivo que a gente viu lá na primeira aula, né? De proporcionar prazer, relaxamento, entretenimento, socialização e desenvolvimento pessoal, tá? Elas podem tanto ocorrer de forma espontânea, livre ou planejada, pode ser individual ou em grupo, e abrange uma variedade de práticas, que vão desde jogos, esportes, até atividades artísticas e culturais. Então, é um aparato de atividades que a gente tem aí, que podem ser usadas durante a vida, durante as situações, os contextos, os mais diversos contextos, ok? Bem, Kishimoto, ela fala uma coisa muito importante sobre o brincar, né? Ela fala que o brincar é a linguagem da criança, né? E tem que ser considerado uma forma legítima de aprender. Quando a criança ela brinca, ela não está só ocupando a cabeça, ela não está só usando a imaginação, se distraindo, ela está aprendendo algo com aquele processo, né? Ela está aprendendo algo com aquele processo, com aquela brincadeira que ela está executando ali. Então, ela fala dessa importância crucial de se considerar o brincar uma forma legítima de aprender. Então, na visão dela, as atividades recreativas, elas não são apenas momentos de descanso, de lazer, elas vão muito além disso. Na verdade, são estratégias pedagógicas essenciais. Por que são essenciais? Porque elas promovem a construção do conhecimento por meio da ação, da imaginação e da interação social. Então, a gente tem sempre que lembrar isso, né? Não considerar ou não diminuir o brincar como algo aleatório, algo que a criança, uma ocupação qualquer que a criança executa num diferentes momentos da vida ou do dia, né? Ela tem essa função pedagógica importante e ela tem que ser considerada. E aí a gente tem vários tipos de atividades recreativas, né? Desde as tradicionais até as mais diversificadas possíveis. Hoje a gente tem atividades recreativas dentro do mundo da tecnologia, né, que a gente faz o uso de tecnologia e inovação. Então, tem atividades recreativas de todo e qualquer tipo, né, é um leque de possibilidades. Então, dentro de jogos e brincadeiras tradicionais, né, os jogos e brincadeiras tradicionais, a gente pode caracterizar ele como atividades com valor cultural e histórico, né, porque são atividades, são brincadeiras que vão sendo transmitidas de geração para geração, né, e que querendo ou não, ela caracteriza uma cultura, um povo, né? Essas atividades tradicionais, essas brincadeiras tradicionais, elas desenvolvem um senso de identidade. Então, a pessoa sabe aquela brincadeira, é uma brincadeira comum no município, na cidade, não sei, né? Ou numa cultura,
e aí ela acaba sendo um mecanismo, um senso de identidade, né? E a partir do uso, né, dessa brincadeira no dia a dia, a criança desenvolve o senso de identidade, de pertencimento, e ela também vai desenvolver as questões relacionadas à coordenação motora e às regras sociais, tá? Então, o que a gente cita aqui como exemplo de brincadeira tradicional? Amarelinha, pular corda, roda cantada, bolinha de gude, que são brincadeiras comuns e que perpassaram várias gerações, certo? Nós temos também aqui jogos simbólicos. O simbólico, ele usa muito a imaginação. Então, isso é muito importante. A criança usar a imaginação dela, ela gera ali um desenvolvimento cognitivo importantíssimo. Então, são atividades em que a criança representa papéis, cria histórias. Então, ela imagina, né, cenários, ela imagina momentos, imagina personagens. E isso são importantíssimos, né, para o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, ela desenvolve juntamente com a imaginação, a linguagem, a criatividade e a própria resolução de conflitos internos, tá? Então, quais são exemplos de jogos simbólicos? Brincar de casinha, médico, escola, super-herói, onde ela usa a imaginação, onde ela cria o cenário, ela cria a história, isso é importantíssimo. Nós temos também jogos que são regrados, né? Então, eles exigem uma certa atenção, eles têm estratégias, eles têm regras para serem cumpridas, né? Então, existem vários jogos aí que o jogador, a partir de 2 jogadores, 3 jogadores, e que tem regras que têm que ser seguidas, né? Tem que ter atenção no jogo, enfim, né? E nesse caso, os jogos regrados, eles favorecem o desenvolvimento cognitivo, né? O respeito às normas, a cooperação. Então, aqui a criança também trabalha a frustração, né? Porque tem muita criança que quando joga, não aceita perder, e o perder, ele faz parte do jogo, né? Então, é uma forma de ensinar a criança a compreender que nem toda vez que você vai jogar um jogo, você vai ter que ganhar todas as vezes, né? O jogo é isso, uma hora você ganha, uma hora você perde. Você ganha, o seu colega ganha. Então, isso também, os jogos regrados, ajuda nesse processo de ajudar no mecanismo de frustração das crianças, tá? Então, quais seriam esses jogos? Dominó, jogo tabuleiros, jogos da memória, trilhas e tantos outros jogos aí que a gente tem aí, que são bacanas de serem jogados e que trabalham muito bem isso. Temos os jogos cantados e corporais, e aí a gente usa muito a questão da música nesses jogos, né? Música, movimento, repetição. Então, eles estimulam aqui a coordenação motora, o ritmo e a linguagem, a socialização. Então, são músicas cantadas, né? Geralmente participam várias crianças, e isso ajuda no processo de socialização. Quais são exemplos de atividades recreativas, né, no caso de jogos cantados? Nós temos Escravos de Jó, Ciranda, Cirandia, Se a Rua Fosse Minha, que, assim, na nossa cultura mesmo, nós temos várias músicas, vários jogos cantados, que a gente trabalha durante toda a nossa infância, que até hoje, que perpassaram em várias gerações. Bem, segundo Kishimoto, as atividades lúdicas, elas são fundamentais para o desenvolvimento integral da criança, porque ela permite o quê? Expressão de sentimento, de socialização, a socialização, construção de conhecimento de forma mais significativa. Então, tem uma importância crucial aí as atividades lúdicas nesse cenário, certo? Bem, para que uma atividade lúdica ela seja implementada, a gente tem que seguir alguns princípios de planejamento. Né? Não é fazer da nossa cabeça, né? Não é imaginar, eu vou fazer uma atividade lúdica assim, assim, assado, porque existem princípios do planejamento das atividades lúdicas, que a gente precisa seguir e ter ao menos um entendimento, uma compreensão, para que isso seja aplicado na prática. Bem, então, o planejamento das atividades lúdicas, né, é de suma importância. Por quê? Porque ela transforma a brincadeira em uma ação educativa intencional. Por isso que é importante planejar. Quando não há planejamento, a atividade lúdica por si só, ela vai trabalhar, obviamente, vários contextos, vários mecanismos de desenvolvimento ali do aprendizado, mas quando ela tem um planejamento adequado, essa atividade, ela vai transformar aquela brincadeira simples em uma ação educativa intencional, que vai ter uma função importantíssima no processo de ensino-aprendizado dessa criança, tá? E aí, isso permite que o educador também vai atuar com mais clareza,
consciência, com propósito, na integração integral das crianças, certo? Então, dentre os princípios do planejamento das atividades lúdicas, nós temos a intencionalidade pedagógica, quando o lúdico, ele não é apenas entretenimento, né, que a gente já falou lá atrás. Ele tem ali objetivos claros, ele tem que ser alinhado ao currículo, então ele tem uma função evidente ali como finalidade pedagógica, né? Então, ele vai estimular a linguagem, ele vai estimular raciocínio lógico, processo de socialização. Então, brincadeiras de roda com música que trabalham o corpo e a oralidade é um exemplo clássico de que está usando o lúdico com uma intencionalidade pedagógica. Né? Ele tem uma função pedagógica, ele tem uma função de aprimorar, de ensinar, né? Fazer com que essa criança desenvolva algum tipo de habilidade, algum tipo de aprendizado, enfim, ele tem uma funcionalidade, um objetivo bem focado. Existe também a questão da zona de desenvolvimento proximal. Essa zona de desenvolvimento proximal ela foi criada por Vygotsky, né? Então, Vygotsky criou essa zona de desenvolvimento proximal para mostrar, para tentar entender o que a criança faz, o que ela está próxima de fazer, o que ainda está um pouco distante da capacidade dela de executar, tá? Essa zona, eu vou explicar para vocês as aulas mais à frente, mas o que é essa zona de desenvolvimento proximal? Qual é o objetivo dela? O lúdico, então, ele possibilita a criança atuar em níveis acima da capacidade atual, né? Quando tem a mediação do professor. Então, o professor orienta, ajuda a criança a adquirir outras habilidades que não... Ela tem habilidades que ela executa sozinha, mas com a ajuda e mediação do professor, ela vai adquirindo outras habilidades e alcançando outros patamares de aprendizado, tá? Então, o planejamento, ele deve prever desafios acessíveis, né, promovendo aprendizado progressivo. Qual que é o exemplo disso? Jogos que exigem contagem, incentivando a criança a usar estratégias matemáticas com a ajuda do professor ou dos colegas, tá? Atividade significativa e motivadora. Então, o lúdico ele também ativa esquemas mentais, ele favorece o desenvolvimento cognitivo. E a brincadeira deve partir do interesse da criança e possibilitar a construção ativa do conhecimento. Né? Então, quando parte da criança, facilita ainda mais, que é uma coisa que engaja ela, né? Que permite o engajamento dessa criança e ela está mais a par do que está acontecendo e das possibilidades ali. Então, um exemplo, montar blocos para criar construções, favorecendo noções espaciais e de equilíbrio. Quando uma criança está trabalhando, né, montando blocos, ela vai usar a imaginação, né, para poder criar ambientes, né, construções, edifícios, pontes, né. Isso vai facilitar também que ela tenha noção espacial, ela vai aprimorar também a coordenação motora fina, né, e também a questão do equilíbrio, porque são blocos, né. Se você coloca, a criança aprende a colocar na extensão exata, né? Porque se ela colocar fora daquilo, aquilo ali vai cair. Então, isso ajuda a criança a ter essa noção, né, espacial e de equilíbrio. Contextualização sociocultural. Então, as atividades também têm que respeitar o contexto de vida da criança. A cultura, o saber, tudo isso tem que ser feito de maneira efetiva e tem que ser levado em consideração. Então, o planejamento ele tem que incluir jogos e músicas que dialoguem com a realidade do aluno, valorizando sua identidade. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente fala que o Brasil é de dimensão continental. Temos inúmeras culturas, várias culturas e várias formas de interpretação das brincadeiras, das atividades de uma maneira geral. Então, por exemplo, danças regionais. Aqui no Brasil, a gente vê diferentes tipos de danças dos mais diferentes estados e regiões, né? Então, isso é importante de incluir, para a criança se sentir mais, né, parte daquele evento, parte daquela situação, brincadeiras tradicionais, as próprias cantigas populares, né? Aqui, no Sudeste, nós temos tais cantigas que são mais comuns, lá no Norte são outras, no Nordeste são outras, então sempre inserir e levar em consideração o contexto da criança. Integração curricular e interdisciplinariedade. Então, o que é isso? Planejamento do lúdico, ele deve estar vinculado ao conhecimento, áreas de conhecimento. Então, tentar intercalar ali ou trabalhar num contexto várias disciplinas, várias áreas de conhecimento possam dialogar, né? E isso traz uma capacidade de promover articulação entre conteúdos. Isso desenvolve,
né, na criança competência de forma integrada. Então, a criança, o jovem, ela consegue entender que há como articular matemática com português, português com ciências, e por aí vai, né? E trabalhar de maneira conjunta. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, uma peça teatral que envolve leitura, escrita, expressão corporal, artes visuais, então, quanta coisa tem aqui a ser trabalhada, quantas e quantas disciplinas, quantos e quantos conteúdos podem ser trabalhados dentro de uma peça teatral. E existem outros jogos e outras formas de se trabalhar várias áreas do conhecimento que às vezes a gente pensa que não podem se comunicar, mas que dentro da possibilidade de integração curricular e interdisciplinariedade, no lúdico a gente consegue incluir. Observação e avaliação continuada. Então, a brincadeira também é uma rica fonte de observação do desenvolvimento infantil. Então, o educador, ele deve planejar momentos lúdicos, observando as crianças, como elas vão interagir, como que elas aprendem, como elas evoluem. E isso ajuda muitíssimo a criança, porque quando o educador, ele observa cada criança, ele sabe das demandas, ele sabe das facilidades e dificuldades que essa criança tem. Ele consegue observar o que precisa ser trabalhado ainda com mais afinco. Então, existe, né, isso permite, essa observação, essa avaliação com rotina, permite detectar o que essa criança ainda precisa evoluir, o que ela precisa ainda, até planejamento didático e pedagógico, né, usando aí o lúdico para poder auxiliar essa criança, tá? Então, registrar como a criança resolve conflitos durante um jogo coletivo, né, é importante. Essa criança, ela chora? Essa criança, ela consegue entender e compreender? Ou ela tem total dificuldade de compreender? Então, tudo isso tem que ser muito bem observado para que você também consiga trabalhar. Aqui, gente, é um mapa mental que, inclusive, eu deixei ele disponibilizado lá na disciplina, na semana 3, tá? Importância do planejamento das atividades lúdicas. Por que é importante planejar as atividades lúdicas? Primeiramente, porque garante intencionalidade e sentido da brincadeira. Segundo, porque respeitam o desenvolvimento da criança. Terceiro, elas conectam-se com os interesses da criança. Quarto, promove a aprendizagem, né, significativas e integradas. E quinto, permite avaliação formativa e contínua, né, e fortalecem o papel do professor. A adaptação de atividades para diferentes faixas etárias e públicos. Então, o que a gente pode falar a respeito disso? O que é importante? A gente tem que ver, né, ter noção de que uma atividade que você executa, né, que você realiza com uma criança, com um grupo de crianças de 3 anos, ela vai ter que ser adaptada com um grupo de criança de 6 anos. E dentro, às vezes, da criança de 3 anos ali, do grupo de criança de 3, 4 anos, você ainda vai ter que readaptar para outras crianças. Crianças que, às vezes, apresentam algum transtorno, alguma neurodivergência, que apresenta alguma deficiência física, que vai ter que ser readaptado. Então, é importante a gente pensar que não dá, muitas vezes, para incluir ou executar uma atividade lúdica, né, com cunho pedagógico, de maneira igual em todas as crianças, né? Tem crianças que vão ter mais dificuldades, tem crianças que vão precisar de adaptações físicas, às vezes, para executar, né? E tantas outras questões que a gente tem que levar em consideração. Então, a adaptação de atividade lúdica para diferentes faixas etárias e públicos deve considerar as necessidades, né, e interesses de cada grupo, promovendo uma experiência mais inclusiva e significativa possível, certo? Por quê? Porque a gente tem que pensar nos outros, né? Não tem como a gente, né, agir de maneira igual com todo mundo, né? Eu falo muito isso, que dentro da educação infantil, dentro da educação de uma maneira geral, não dá como para aplicar o princípio da igualdade, tem que ser o princípio da equidade, né? Porque cada criança tem as suas dificuldades, tem suas facilidades, tem seus interesses, engaja com determinadas atividades, outros não engajam. Então, essas diferenças, elas têm que ser consideradas. Então, é importante adaptar as atividades lúdicas, né? Porque é um ato pedagógico intencional, ético e inclusivo. E não se trata apenas de mudar o jogo, mas de reconhecer a criança ou o grupo como sujeito histórico, social, cultural unido. Ah, não vou sempre tentar inserir todas as crianças, independente das dificuldades que elas apresentem, né? Por isso que é importante, né? A gente fala da questão da inclusão, a inclusão é isso também, tentar incluir essas crianças dentro das atividades de maneira efetiva.
né? E fazê-la tornar-se pertencente àquele grupo. Bem, e aí alguns critérios para adaptação da atividade. Primeiro, respeito ao desenvolvimento infantil. Então, cada faixa etária apresenta características cognitivas, motoras, afetivas e sociais específicas que devem ser consideradas no momento de planejar e aplicar atividades lúdicas. Isso aqui é importante, tá? Então, a gente tem que considerar isso. Se o grupo não é de crianças da mesma idade, a gente sabe que, né, as crianças mais velhas, elas já vão ter adquirido habilidades, já vão ter desenvolvido compreendido melhor o contexto, então às vezes tem mais facilidade do que as crianças menores. Então sempre pensar nisso, né, nessas diferenças na hora de fazer para desenvolver qualquer tipo de atividade. Por exemplo, educação infantil de 0 a 5 anos. O que é mais visível? O que é mais viável você trabalhar com uma educação infantil? Brincadeiras sensoriais, música, jogos com regras simples, que é o que ele consegue entender, que a capacidade, né, cognitiva dela corresponde, certo? Anos iniciais, 6 a 10 anos, jogos de regras, dramatizações, atividades com cooperação e desafio. Então, aqui a gente sobe um pouquinho o patamar, né? Fica um pouquinho mais cheio, mais, digamos assim, nível de dificuldade um pouco maior, mas também a idade corresponde a isso, né? E anos finais, 11 anos ou mais, jogos mais complexos, debates lúdicos, criação de regras, jogos digitais, educativos. Então, isso vai aumentando, né? Conforme a criança ela vai adquirindo habilidades cognitivas, comportamentais, ela vai, né, criando ali também habilidades motoras, né? Habilidades motoras, emocionais, também vão se aprimorando para ela poder mudar de patamar em relação ao tipo de brincadeira que ela é capaz de executar, que ela é capaz de realizar e participar. Inclusão de diversidade cultural e social, então é um outro critério. Então, as atividades lúdicas devem ser adaptadas para respeitar a diversidade sociocultural, linguística e ético-racial dos alunos. Então, isso aqui também é importante, tá? Temos que respeitar todo esse contexto e adaptar esse contexto também, que é importantíssimo. Bem, aqui a gente tem uso de cantigas, danças, jogos, histórias que representam diferentes culturas, que eu já expliquei para vocês lá atrás. Valorização de saberes locais, de expressões regionais. Então, tudo isso tem que ser considerado na hora de uma brincadeira. Tá? Para a pessoa se sentir parte daquilo, né? Não se sentir excluída ou desligada daquela atividade. A acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, outra coisa importantíssima. Então, tem que adaptar as atividades para crianças com deficiência física, sensorial, intelectual, para que elas possam participar de maneira plena. Não é excluir, não é deixar de lado. Ah, mas ele não consegue. Não, ele consegue sim. Desde que tenha alguém ali para mediar, ele consegue. Né? É importante que ele participe, é importante que ele se sinta parte daquele grupo, né? Isso vai facilitar, né, tanta coisa na vida dessa criança. Então, é importantíssimo ter essa questão da acessibilidade e da inclusão, né, de crianças com deficiências, né, e que precisam, de alguma forma, estar ali inseridas. Elas precisam ser inseridas, elas precisam fazer parte daquele contexto, né, e por isso que a gente tem que considerar sempre as diferenças, né, ninguém é igual a ninguém. Substituição de materiais, né? Por exemplo, bola com guios para criança com deficiência visual, né? Porque a audição dela é apurada, então ela consegue, né? Escutar e entender aonde essa bola foi parar, por exemplo. Simplificação, mediação de regras. Então, crianças que não entendem regras, têm dificuldade de esperar. Ah, vamos esperar a sua vez. Não espera a vez, então tem que ter um mediador para ajudar. Ó, agora você espera, a vez do seu colega, que tem dificuldade de lidar com regras. Apoio de tecnologia assistida também. Então, tem muita criança que vai brincar, né? E aí, a tecnologia, nesse caso, ajuda muito, né, a criança na compreensão e na capacidade de estar ali incluída naquele cenário. Valorização do interesse do público-alvo. Então, adaptar significa também observar o que interessa ao grupo. Quais linguagens fazem sentido para os alunos e como eles engajam melhor. Então, o que aquele grupo de criança mais gosta de fazer, né? Quais são as atividades que eles mais se engajam, que eles mais ficam empolgados, que eles mais estão, né, felizes em estar realizando. Então, isso também a gente tem que considerar dentro desse cenário.
Então, crianças pequenas, gosta do quê? História com fantasia, objetos coloridos, texturas. Então, a gente sempre vai usar isso para facilitar o processo de aprendizado dessa criança. Crianças maiores, eu gosto de desafio, de pontuação, jogos digitais, cooperativos. Então, a gente vai para esse público, a gente tem esse arcabouço de ferramentas aqui para poder utilizar com eles. Então, sempre está atento a isso também, tá? Para ver o que realmente engaja esse grupo de crianças. Fomenta a aprendizagem significativa, então, quando as atividades lúdicas são adaptadas corretamente, então o aluno se vê representado, envolvido e desafiado, e isso contribui muito para que a aprendizagem dele possa ser eficaz, prazerosa e duradoura. Então, está engajado, né? Isso é uma forma de fomentar a aprendizagem do indivíduo. É isso, pessoal. Deixa eu tirar aqui e voltar. Esse aqui foi... Eu acabei falando tudo, né? Eu ia falar só um pouco, só alguns tópicos, só um tópico, na verdade, mas acaba que um tá ligado ao outro, um representa o outro, e aí no fim eu acabei fazendo, né, um vídeo contemplando todos os tópicos. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E em breve nos vemos na aula da semana 4, ok? Um abraço. Até mais.